Zé Luiz, boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus, boa noite a todos os ouvintes. Já tava com saudade, né, ter ficado uma semana afastado aqui, mas são imprevistos que surgem. A gente, graças a Deus, tem muito compromisso e, né, de vez em quando vai acontecer essas falhas aí, mas eu pretendo o máximo, né, o breve, repor todos os comentários que sejam importantes para o nosso momento. Ô Zé Luiz, a gente chega e traz aqui a sua participação, a visita do presidente Jair Bolsonaro em João Pinheiro. Já passou alguns dias, mas ele visitou João Pinheiro, esteve em Paracatu também, e fez uma prática que foi condenada na época de campanha, que é com relação a movimento sem terra, né? E o presidente da República esteve na cidade de João Pinheiro para entregar títulos de assentamentos, títulos de propriedade rural. Você acha que é uma decisão política? É algo em torno voltado para agradar essa parte que a gente sabe que, de certa forma, é eleitor fiel do Lula? Você acha que é um movimento do presidente da República para trazer esse eleitor que é fiel ao ex-presidente Lula para o seu entorno, para gostar do Jair Bolsonaro, para gostar da forma como ele governa? Eu queria a sua avaliação com relação a isso, também com relação à visita dele e, é claro, para uma cidade de interior. Imagino eu que João Pinheiro e depois, posteriormente, Paracatu. Ele parou em Paracatu para comer um pastel e aí foi um movimento, foi uma movimentação muito interessante para um presidente da República. Não, onde ele para, movimento, né? Então, foi uma movimentação muito interessante, chegou e aí o povo da cidade já foi para rua e foi uma movimentação muito intensa. O que a gente tem que ressaltar foi isso, para não ter, e até o próprio prefeito, eu estava acompanhando uma transmissão no Instagram do prefeito de Paracatu, que saiu correndo de um carro para correr até chegar até o presidente, enfim, então não foi nada programado. Mas, Zé Luiz, seu comentário com relação à visita do presidente da República em João Pinheiro para entregar títulos de terra para moradores do município, enfim, de assentamentos daquele município. Da regularização fundiária, né? Exatamente. Foi uma visita que já estava programada já há um bom tempo, porém a confirmação acontece mesmo, são há poucos dias do evento, até por questão de segurança. Então estava até marcado para o dia 13, depois acabou passando para o dia 14. O presidente, né, como sempre, muito ovacionado, acabou que levou até pessoas de outras regiões. Quer dizer, de outras regiões não, né? De outras cidades para a cidade de João Pinheiro. Muito bem recebido, conseguiu fazer uma linda presença lá. Quanto à sua pergunta, se há esse interesse de trazer esse eleitorado, entre aspas, lulista para ele, eu não vejo nesse sentido, porque dá pra gente separar quem são, né, os verdadeiros militantes do MST, né, o Movimento Sem Terra, porque aquelas pessoas que estavam ali presentes, vocês poderiam claramente perceber que não haviam, né, traços de militantes esquerdistas, daqueles que entram em fazenda, causam destruição, matam gado, derrubam plantações. E no caso lá a gente viu muito claramente pessoas humildes, simples, que estavam ali naquela região já há bastante tempo. Inclusive o relato de um dos moradores do local, onde que a mãe dele, né, o pai dele faleceu aguardando a regularização da terra, sem ter o documento para falar que era sua, e a mãe dele aguardava 22 anos para ter aquele documento. Ou seja, antes mesmo, né, do Lula entrar ali na presidência, aquela pessoa já estava ali. Então, agora com o presidente Bolsonaro entrando, acelerou muito a regularização dessas terras, né, que são legais, onde a pessoa já está ali há muito tempo, e não essas invasões que acontecem agora, né, muito esporádico, porque de um tempo para cá o governo Bolsonaro registrou recorde no número de invasões, recorde que eu quero dizer no número
negativo, né? São pouquíssimas invasões, se eu não me engano, até o momento, no mandato dele, foram 24, se eu não me engano. É só dar um Google aí que a gente acha esse número com mais certeza. Muito diferente da época do governo petista, onde que invadia a Riveria, né? E causava desgraça, não queria falar essa palavra não, mas causava isso por onde passava. Então o presidente Bolsonaro está dando apoio aos menos favorecidos que conseguiram aquela terra de maneira ordeira, pacífica, né? E nada mais merecido com uma festa daquela que foi muito linda, discursos ali dos né, agora proprietários, podem dizer assim, dessas terras, que foram muito comoventes. Houve vários relatos, choro, e isso aí foi muito bonito de ver. Quanto à visita dele em Paracatu, é como várias das outras que ele faz, né, sem nenhum tipo de previsão. Ali foi uma parada que não estava, né, prevista, e arrastou também muitas pessoas. Quem não quer ver, Matheus, até petista quer ver Bolsonaro, Matheus. Até petista. Por quê? Porque é um homem de presença, é o líder da nação. O cara quer estar ali para ver, entendeu? Então, e assim, nada mais vale, né, do que essa presença aqui na nossa região, que foi muito importante. Muito bem, 3818-1798, o ouvinte pode participar conosco aqui na Rádio Clube 98. E uma notícia de agora há pouco: fábrica da Heineken será instalada na cidade de Passos. A assinatura do contrato acontece nesta quarta-feira. A tão sonhada fábrica de cervejaria Heineken já tem destino certo. De acordo com o site Estado de Minas, a cidade de Passos venceu a disputa e deverá sediar o empreendimento. Por que eu estou trazendo esse assunto aqui em pauta, o Zé Luiz? Porque o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, postou nas redes sociais, a própria prefeitura postou, dizendo que Patos estava de portas abertas para receber a fábrica da Heineken. Eu, assim, não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Eu não sei onde que se instalaria essa fábrica da Heineken. Se a gente tem a Minas Mais e mal chega a tensão necessária ou se chegar agora recente, porque até ameaçar sair da cidade, a Minas Mais ameaçou na época do Pedro Lucas, para que a gente tivesse aí uma permanência da empresa na cidade, a geração desses empregos. Houve a ameaça da saída da Minas Mais da cidade porque não havia infraestrutura adequada. O que era? Tubulação de água e fornecimento de energia elétrica. Onde Patos teria estrutura para receber a fábrica da Heineken? E nos últimos 12 meses passou algum projeto pela Câmara Municipal que tenha recordação com relação à infraestrutura, para melhorar, que seja para ampliar a estrutura, seja de abastecimento, seja de fornecimento de tensão. Eu estou dizendo tensão, gente, porque tensão é energia elétrica, viu? Fornecimento de tensão para alguma dessas regiões que são em regiões industriais da cidade, do município. Você se recorda? Não. Eu recordo, sim, mas eu já te adianto que não passou nenhum projeto, até porque não deve passar. Não é que não deve, não vai passar. Não é prerrogativa nossa votar esse tipo de projeto quando tem algum tipo de expansão elétrica. Quem planeja isso é a CEMIG, lá no alto comando. Exatamente. E depois quem tem, às vezes, força política vai tentar alguma coisa nesse sentido. Mas os vereadores nunca vão votar algum projeto para expansão de rede elétrica, tensão, potência, nada disso, tá? Agora, sobre o local que poderia, eu não faço nem a mínima ideia também. Tem o distrito industrial, porém, pelo que eu saiba, lá não comportaria receber essa fábrica, né? Então, desde o princípio, quando houve, né, essa divulgação, que no meu entender foi uma estratégia de marketing que realmente muitas pessoas compraram, compartilharam, curtiram, comentaram, eu já percebi desde aquele momento que não ia acontecer, né? Era apenas uma agitação, porque a empresa, ela deve ter os seus meios estratégicos, né, para decidir onde irá ficar. E hoje eu vejo que, infelizmente, Patos não comporta isso, né? Outra vez nós conversamos sobre isso, pela falta de energia suficiente, pela falta, né, de água suficiente também para a produção. Imagina um dia não tem a captação necessária para a produção das bebidas.
E aí, quantos milhões que essa fábrica vai perder diariamente parada? Justamente. Então, a empresa ela tem que ter essa segurança, né, na sua produção para que se instale aqui na cidade. Então, não houve só a Patos, mas várias outras cidades também, inclusive vizinhas, não me lembro quais. A mais próxima, o Uberaba também esteve na lista e foi cogitada. E o governador disse que trabalharia para isso. Só que agora eu me assustei de verdade, porque eu imaginava que seria Uberaba. Só que aí Passos, a assinatura do contrato acontece nessa quarta-feira, amanhã. Bom, pelo que eu vi por alto, seriam 3 unidades a serem instaladas em Minas. E as mais seriam as favoritas Passos, né? Que já foi decidida, Uberlândia e Uberaba. Então falta aí mais 2 para bater o martelo. Mas eu volto a dizer que outras cidades, inclusive vizinhas de menor porte, fizeram também esse tipo de jogada, né? E acabou também não se concretizando. Então é um tema, né, um pouco mais complexo. Não seria apenas questão de torcida, não seria a população, não seria apenas a população agitar, não, vem pra Patos, seria ótimo. Eu sou um bebedor de cerveja, eu confesso aqui, eu gosto, tá? E essa cervejaria vindo pra cá, com certeza eu acho que iria ajudar muito. Provavelmente a gente compraria até num preço menor, né? Hoje a cerveja que tá mais cara que o combustível. Com certeza. Então, eu gostaria muito que viesse para cá, mas infelizmente eu não vejo. Quero até conversar com mais pessoas que entendem, né, mais do assunto, para me dar uma outra visão, para quem sabe assim eu mude o meu pensamento. Mas hoje eu não vejo Patos com capacidade para operar indústrias de grande porte, no caso como a Heineken. E aí existe algumas pessoas que levantam a bandeira e falam, mas só vem supermercado para Patos, mas é o que a cidade hoje tem de infraestrutura para colher. Farmácia. Mas assim. Mas Patos também, Matheus, a nossa cidade, ela é rica nisso, é no setor de serviço. Justo, né? Porque é uma cidade localizada, geograficamente bem localizada. Isso, vários municípios menores, né? Nos cercam aqui. Sempre que precisa de algum tipo de serviço, vem até Patos. Hoje eu estive com uma pessoa que é do Carmo, ele foi até meu gabinete, a gente trocou ideia. Ele eu venho aqui toda semana, porque tem que sempre fazer algum serviço. E a gente, por essa localização, né? Nós temos essa força no setor de serviço. Então, o que acontece? Hoje nós temos o quê? Referências em hospitais, referências em comércios, né? Alguns setores até tecnológicos também. Isso aí nós somos fortes, graças a Deus. A indústria que o pessoal tanto pede, né? Eu tenho alguns pontos negativos e positivos, no caso indústria. Não estou falando aqui que estou contra a indústria, porque vai depender da indústria, do tipo de serviço e emprego que essa indústria vai gerar. Exato. E o que de benefício trará para nós, né? Porque hoje, por exemplo, outra coisa também que impossibilita, se bem que a indústria ficaria em área mais afastada, né? Mas aumentando a demanda, né? Digamos assim, população por conta de indústrias, nem o nosso trânsito suporta, né? Então, exatamente. Então nem o nosso trânsito, a mobilidade que, gente, pelo amor de Deus, eu não sei se é porque eu sou um pouco mais, digamos assim, agitado, né? Eu gosto de desenvolver o carro. É um custo andar de carro na cidade, por isso que o pessoal está optando mais por moto, né? Consequentemente, isso aí causa mais acidentes também. Mas, infelizmente, hoje a nossa mobilidade urbana ela é muito fraca. E não tem para onde aumentar, ou seja, retirar o fluxo de trânsito da cidade. Eu acho que tem como melhorar o que já tem aí. Porém, algumas medidas algumas medidas podem ser um pouco, digamos assim, ruins. Impopulares também, né? Porque para mexer no trânsito da Getúlio Vargas tem que estreitar o canteiro central. Para mexer na Major Gotti tem que tirar aqueles desenhos. A cada esquina tem o desenho ali de personagens do milho. Já Poderíamos tirar uma faixa de estacionamento. Então é isso, para fazer a alteração ali na Major Gotti que não tem como mais estacionar no centro. Exatamente. Por mais que hoje se pague,
pela vaga, mesmo assim dificilmente se encontra uma vaga, é difícil de estacionar, a maneira de estacionar o carro é complicada. Eu sou mais favorável a vagas tipo aquela em frente ao mercado municipal, onde o carro já chega, já vai entrando, aquelas vagas em 45 graus. Não sou especialista, porém eu vejo que essas situações podem melhorar, tá? E eu torço para que a prefeitura, a administração atual, venha fazer essas melhorias para que a gente desafogue mais no trânsito. Porque hoje está muito complicado de andar, principalmente na zona central, Na zona central, e em qualquer horário tá ruim. É de pico, 3 horas da tarde, de manhã, tá tudo ruim. E também o pessoal tem que colaborar, Matheus? Tem muito roda dura. Meu Deus. Tem muito roda dura, viu? Que gosta de andar devagar pela esquerda, não dá seta e fica só atrapalhando o trânsito. E esses caras atrapalham também. Você é daquele que xinga no trânsito? Às vezes. Xingo, mas às vezes. Às vezes, mas não pra pessoa, pra mim mesmo dentro do carro. Internamente. Fico teu filho da mãe. A gente tem muito assunto para comentar ainda, ô Zé Luiz. Assunto a nível municipal e também nacional, pesquisa do Procon. A gente também fala a respeito da resposta da Copasa ao prefeito de Patos, de Minas, a respeito da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que envolve o indulto presidencial ao Daniel Silveira. A gente tem muitos outros assuntos a comentar, tem desfile militar também da Coreia do Norte, assunto internacional, enfim, de tudo um pouco a gente comenta aqui no Em Pauta, e eu vou para um rápido intervalo e volto na sequência. Não saia daí, de tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar pra você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim. 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. IPI, PIS, COFINS, CSLL, IOF, CID, INSS, Sistema S e mais de 500 mil normas tributárias. Esses são só alguns dos impostos que amarram o empreendedor e não deixam o Brasil crescer. Aqui é o Luciano Bivar, presidente do União Brasil. A gente defende um novo sistema tributário, mais simples e eficiente. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Acesse nossas redes e conheça mais. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Supermercado Arvelos, na Rua Manuel Dias Pereira 335, lá no Nossa Senhora das Graças, aberto de segunda a domingo, 3814-2462. Direção do senhor João Arvelos e família. Lages Rocha, 15 anos atendendo Patos e região. Produtos de alta qualidade para sua obra. Entrega em toda a região. Rui Barbosa 1350. Aos domingos, a partir de meio-dia, Roda de Violeiros. Oferecimento. Patos de Minas é um lugar para ser feliz. A Pastelaria do Valdomiro é o nosso ponto de encontro desde 1977. O melhor lugar para ver os amigos e as famílias patenses. Ieda Crucius, presidente do PSDB Mulher, e João Dória. No PSDB, as mulheres sempre tiveram muito valor e atuação. Os maiores programas sociais do Brasil, por exemplo, foram criados por Ruth Cardoso. Aqui, são as mulheres que administram os recursos eleitorais. E grande parte da nossa política pública são criadas também para elas. O PSDB tem muito orgulho de ter mulheres em todas as suas posições, em todos os cargos políticos, em todo o Brasil. Felice ao nosso PSDB. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo.
o melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135-1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco, bom chimarrão, andando, trago e... O Brasil tem 500 mil normas tributárias. É tanta norma que vale a máxima do Chacrinha. Eu estou aqui para confundir, eu não estou aqui para explicar. Bom, se o sistema é confuso, a gente tenta simplificar. Aqui é o Luciano Bivar, presidente do União Brasil. A gente defende o imposto único, mais simples e eficiente. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Imposto único é o único jeito de fazer um Brasil mais justo. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque. Oferecimento. Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea. Telefone 3821-4945. Natureza Viveiro de Mudas. Mudas frutíferas, hortaliças, nativas, flores em geral. Ainda projetos de execução de jardins. BR-365, quilômetro 408, depois do viaduto sentido a Uberlândia. Telefone 3822-5275. Rádio Clube. Cicobi Credipatos anuncia. Nesse sábado tem bola rolando na Série D do Campeonato Brasileiro 2022, com mais uma partida da URT em casa. Olha o trovão azul aí, gente! Recebendo Pouso Alegre. Equipe Bola na Rede, direto do estádio Zama Maciel para mais um show de cobertura. Só da Rádio Clube 98. É forte do esporte. Fique ligado. Cicobi Credipatos, dar crédito e acreditar. Pensou Cicobi, falou Credipatos. Pesquisa IPESP mostra crescimento de João Dória como candidato a presidente. Em São Paulo, por exemplo, João cresce de 2% para 6%, empatando tecnicamente com o terceiro colocado. E a rejeição despencou em todo o país, caiu mais de 20% de acordo com o Datafolha. É o candidato do PSDB que venceu as prévias, se consolidando como a melhor escolha para quem não quer nem Lula nem Bolsonaro. Com PSDB e João, você tem opção. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, a gente está de volta com De Tudo em Pouco e agora no Em Pauta, a participação do comentarista das terças-feiras, Zé Luiz Borges Júnior. Zé Luiz, a gente tem mais assunto a comentar e é claro, o ouvinte participa conosco também pelo WhatsApp, 3818-1798, 3818-1798. Mesmo com dinheiro em caixa, nenhuma das 588 pessoas atingidas pelas chuvas em Patos de Minas recebeu o benefício do Recupera Minas, viu? Texto que altera a lei de repasse financeiro só saiu nessa segunda-feira da prefeitura. Realmente, ou isso foi, porque, e aí eu vou explicar para o ouvinte a minha linha de raciocínio, porque vem sendo falado e observado por Patos de Minas a seguinte frase: a Câmara está nas mãos do prefeito. A Câmara não se envolve nenhuma polêmica junto à prefeitura. Aí acontece essa situação aqui do projeto do Recupera Minas, que é um auxílio, um benefício para as famílias atingidas pela enchente do Rio Paranaíba. Enchente essa, o rio já voltou por curso, as famílias já vão retornar para suas casas, a possibilidade de uma nova enchente agora é mínima, já está começando a secar algumas águas por aí. Zé Luiz,
E até agora nada. E mais esse imbróglio envolvendo prefeitura e Câmara Municipal. Isso não foi orquestrado para parecer uma novela e o povo tirar esse estigma de que a Câmara não está se fazendo de oposição ao prefeito, ou até mesmo que não existe oposição a Luiz Eduardo Falcão? Eu gostaria de sua análise com relação a isso, porque é uma cidade pequena. Prefeitura e Câmara tá muito próxima uma da outra. Peraí, o prefeito tem um telefone do presidente da Câmara. Tô mandando um projeto. Não tá muito desencontrado, não tá muito perdido. Foi falha a Câmara, foi falha a Prefeitura. Qual a sua opinião? Matheus, primeiro, antes de responder isso aqui, me perdoa, mas é uma tortura escutar esses comerciais políticos, hein, que passa. Uai, não. Meu Deus. O do PSDB, rapaz. PSDB, João Dória na frente, o Luciano Bivar falando que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga. Isso aí já acontece. Não, e uma coisa que eu observe que o comercial... Que tortura, hein, ouvinte? Hoje... Infelizmente é propaganda obrigatória. Exatamente. Aí eu estava ouvindo essa do PSDB. Tá divulgando pesquisa eleitoral. Pois é. É pra ver, né? Isso contra a lei, uai. Isso não pode não, uai. Mas é o que dois pesos, duas medidas. É sempre assim. Se fosse o presidente Bolsonaro fazendo algo nesse sentido, já estava impugnada a futura candidatura. Agora, voltando a responder ao seu questionamento, vou concordar com você uma coisa. Não há oposição na Câmara Municipal para o prefeito de Patos de Minas. Isso aí é fato. Agora, sobre o que aconteceu, sobre esse imbróglio, como você disse, isso aí aconteceu, realmente houve, né, essa falha, não sei se seria de comunicação, mas houve a falha porque o projeto poderia ter sido apresentado antes, né, porque a próxima reunião é agora, quinta-feira, pode ser colocado até em urgência também para votação, então não foi mandado anteriormente, não por erro da Câmara. Eu entendo dessa maneira, né? Não estou muito aprofundado sobre esse tema. Seria até interessante escutar demais vereadores, que principalmente quem está ali na mesa diretora, até porque eu não participo muito dessas tratativas, né? Do que vem da prefeitura ou não. Eu só pego depois o que está na pauta, eu vou estudar e fazer meus questionamentos. Nada mais do que isso. Então, é simplesmente isso. Houve essa falha, no meu modo de ver até o momento, da prefeitura, mas que dá tempo ainda de ser corrigida, até porque a próxima reunião já estava marcada para quinta-feira agora. Tanto é que quando eles mandaram, ou queriam mandar, né, segundo eu vi aí, foi na quinta-feira, quando não havia reunião. Então, se houve atraso, não foi por parte da Câmara Municipal. Muito bem, 8h13 aqui na Rádio Clube 98. Saindo agora do âmbito municipal, a gente vai comentar alguns dos assuntos que estão repercutindo nacionalmente, porque o que mais tem repercutido é com relação à graça presidencial, ao indulto presidencial, ao perdão do presidente da República. Como você desejar, fique à vontade. E eu trago aqui 3 informações, até mesmo para a gente fazer um paralelo. Para Alexandre de Moraes, deputado fica inelegível mesmo com indulto. Ministro do STF citou a lei da ficha limpa no caso de Daniel Silveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou hoje, dia 26, que a Corte pode analisar se o indulto presidencial ao deputado Daniel Silveira está de acordo com a Constituição e que o ato não deve livrar o parlamentar da inegibilidade. Outra informação, só o Congresso pode cassar mandato parlamentar, diz Lira. Em uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que é competência do Congresso Nacional decidir sobre mandatos dos parlamentares. É o judiciário interferindo no legislativo. E de muito tempo para cá. 2 pesos, 2 medidas, e eu estou trazendo essa informação, porque nesse ponto, e eu não estou fazendo defesa do Supremo Tribunal Federal, longe de mim, e eu tenho observado que os ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam ser todos, exceto os mais recentes, que foram recentemente empossados, né? Mas todos deveriam ser aposentados e a partir de então ser feito um concurso público a nível nacional para que os juízes, os magistrados, enfim, quem desejar entrar no STF concorra faça essa ampla concorrência, porque sinceramente o Supremo Tribunal Federal se tornou uma verdadeira vergonha e nós vivemos na ditadura do STF. Por quê? Quem
cuida das leis são eles, quem acha certo e errado são eles. A Constituição, vez ou outra, a gente vê... Manda prender, manda soltar. Manda prender, manda soltar, muito bem lembrado. Vez ou outra, a gente vê uma alteração na Constituição vinda da Câmara dos Deputados. Mas a grande maioria passa pelo Supremo Tribunal Federal. Sim. Então, hoje vivemos numa democracia, entre aspas, na ditadura do STF. E um outro ponto também, STJ nega recurso de ex-petista investigado na Lava Jato. Defesa de André Vargas argumenta que 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente para julgar o caso. Então, ou seja... Pegando a jurisprudência do Lula aí, ó. Tanto direita quanto esquerda vamos lembrar o pessoal que o Lula não foi inocentado. O processo dele foi anulado porque, né, basicamente, entre aspas, eles acharam que não era competência de Curitiba julgar, e sim em Brasília. Então anulou. Não é que ele tornou inocente e não deixou de cometer os crimes. Então, por falha técnica, jurídica, digamos assim, foi anulado. É a esquerda e a direita passando pelas garras do Poder Judiciário. Muito bem, 38, 18, 17, 98. E legislação garante ao Supremo Tribunal Federal decisão sobre constitucionalidade de perdão, diz advogado. Então, tá vendo? Eu quis trazer essas manchetes, tanto para mostrar que a esquerda tem passado aí algumas situações com o Poder Judiciário, como também a direita. O Zé Luiz, esse indulto, esse perdão presidencial, essa graça presidencial, foi favorável ou ao contrário? Eu tenho um posicionamento com relação a isso, com relação a essa graça presidencial. Mas, na sua opinião, ele foi favorável? Foi uma atitude muito mais favorável para o presidente da República ou foi negativo para a imagem do presidente? Vai depender do ponto de vista de quem está vendo, né? Porque hoje é difícil você ver uma pessoa que analisa as coisas de formas imparciais. Então, Justo. Hoje um esquerdista aí safado vai querer olhar esse indulto como um erro, né? Porque não poderia ter acontecido, porque não sei o que. Mas esquece que anos atrás o presidente Lula deu um indulto para um terrorista, Cesare Battisti. Verdade. Né? Deu indulto, deu exílio para aqui. Itália pedindo a extradição dele, né? Pedindo a extradição por ter matado não sei quantas pessoas, ter causado caos na Itália, e o Brasil não extraditou, manteve ele aqui. Foi até que quando já havia, né, aquela possibilidade do presidente Bolsonaro ser reeleito, o presidente Michel Temer, né, depois que a polícia bolivariana encontrou ele, extraditou para a Itália. Só após isso, né? A gente tem que lembrar também os indultos da presidenta Dilma, né? Presidenta, na verdade diz que existe presidenta, mas eu nunca vi isso. Ela deu indulto, se eu não me engano, para José Disseu e para outros companheiros de quadrilha, né? Para pessoas que foram condenadas por corrupção. Então pensa bem, olha o peso que tem nisso. Você está dando indulto para um terrorista que levou caos. Você está dando indulto para uma pessoa que roubou, que indiretamente causou outros males, inclusive homicídio, né? Desviando dinheiro público. O presidente Bolsonaro está dando indulto para uma pessoa que cometeu, entre aspas, o crime de opinião, né? Então, no meu ponto de vista, isso foi favorável pra caramba. Já teve outras, né, situações onde que houve prisões aí de pessoas ligadas ao movimento conservador que ainda continuam presas, e até o momento não houve, né, esse indulto por parte do presidente, porque ele, estrategicamente, eu imagino que ele tenha mais amparo judicial para isso, para fazer isso agora, né? E isso foi comemorado como uma libertação para milhões de pessoas, né? Várias pessoas vibraram com essa notícia, parecia que tinha ganhado a Copa do Mundo. Eu, inclusive, estava quinta-feira em um casamento de um amigo lá em Brasília mesmo, há poucos, né, perto lá de onde o presidente Bolsonaro fez aquela live dando indulto. Aquilo ali a gente comemorou igual uma Copa do Mundo. Até mandar um abraço para um amigo, Vinícius, lá da Pisante Calçados, ele que foi o enforcado da vez. E assim, comemoramos pra caramba porque ali a justiça foi feita, né? Finalmente a justiça foi feita, porque vamos relembrar um pouquinho como que foi desde o início até o final dessa saga aí, Daniel Silveira. Daniel Silveira veio, né, através das redes sociais, fez um vídeo, confesso que foi pesado, teve algumas palavras baixas, confesso. Porém, por mais que ele tenha cometido essas palavras, ali não houve ameaça nenhuma, né? Primeiro, ele foi preso em flagrante delito.
eles embasaram que porque o vídeo estava correndo ainda de forma online, caracterizava flagrante. Então, por que não prendeu, por exemplo, o ex-presidente da OAB Nacional, Valdir Damus, que também ameaçou o STF, que o vídeo dele tá rolando até hoje. Então, o tal do 2 pesos, 2 medidas. Segundo, que foi um erro prender ele, porque, segundo o artigo 53 da Constituição, senadores e deputados são invioláveis, né, por quaisquer palavras, opiniões e votos. Então, o que ele falou, ele não poderia ser preso. Quando, assim, sofrer algum tipo de punição para isso, pelo que ele fez, tem outras leis que podem ser aplicadas. Por exemplo, crime contra a honra, injúria, difamação, né? Calúnia também. Ele poderia ser processado por isso, mas não. Foi por ter ido contra a Lei de Segurança Nacional. A lei que foi criada lá no regime militar, que tantos esquerdistas criticam, né? Então ficou esse tempo todo preso. Depois de vários embrólios, finalmente aqui acontecendo coisas mais impossíveis, que nunca foram vistas, que daria dor de ouvida em qualquer estudante de direito. Condenar o advogado Daniel Silveira a R$10.000 por recorrer demais dos processos. Ele que havia recorrido, não sei se foi 4 ou 6 vezes, enquanto o advogado do Lula... Condenar o advogado por recorrer a processo? Multou, né? Multou por R$10.000 pelo advogado ter recorrido várias vezes do processo. Enquanto, né, várias vezes, foi 6 vezes no máximo. Não me lembro se foram 4 ou 6 vezes. Coitados dos advogados do ex-presidente Lula, hein? Não teve foi nada. Pelo contrário, recorreram 400 vezes. E, inclusive, o senhor Gilmar Mendes, né? Aquele respeitado senhor que tinha até carinhosamente o apelido de lactopurga. Porque quando você tomava, né, um Gilmar Mendes, você soltava. Então, o Gilmar Mendes parabenizou o advogado Lula, inclusive chorou parabenizando pelo ótimo trabalho. Olha para você ver que parcialidade é essa. Onde fica a parcialidade? Entendeu? Como esse pessoal é capaz de julgar ou, né, condenar, inocentar alguém, né? Então teve essa aí do advogado. Sem falar da prisão tornozeleira. E o Daniel Silveira, o Matheus, foi condenado a quase 9 anos de prisão. Matheus, até pouco tempo, eu lembro que aqui em Patos teve dupla tentativa de homicídio. A pessoa foi condenada a 6 anos. Aí, por um parlamentar, só pelo ato de falar, ele foi condenado a 9 e teve mais de R$110.000 aplicado em multa, né? E a perda do direito político, tá? Então, aí com o indulto do presidente, essa graça presidencial que vem em boa hora, o STF não vai ter culhão de julgar isso aí, porque Rodrigo Pacheco, né, que a gente questiona muito, critica pra caramba, continua criticando, acertou nessa vez em falar que o indulto tem que ser cumprido. Você tá me dando essa nova aí do Arthur Lira, que para caçar mandato é só a Câmara que pode. Muito provavelmente essa Câmara não vai caçar, porque, se eu não me engano, precisa ter 2/3 dos votos. E hoje, como está chegando perto da eleição, muito deputado vai ficar de olho nisso. Já foi criticado lá atrás quando votou errado e agora não vai votar de novo, eu tenho certeza. Justamente. Então, tem as Forças Armadas ali que estão para garantir a lei e a ordem também. E o Alexandre Moraes está falando isso aí, mas está faltando o livro da Constituição Federal na cabeceira da cama dele. Porque o trecho que fala sobre prerrogativa do presidente Bolsonaro, né? Fala aqui, ó, a graça inclui as penas privativas de liberdade, ou seja, os anos de detenção, multa, né, que foi aplicado, e mais 110 mil, meu Deus do céu, e as penas restritas de direitos, ou seja, direito de poder se candidatar, como qualquer um tem o direito, né? Inclusive, saiu, foi ontem ou hoje, não sei, a ministra Rosa Weber, que vai julgar se esse indulto é constitucional ou não, já pediu, né, deu prazo, se eu não me engano, de 10 dias para o presidente Bolsonaro explicar o porquê do indulto. Eu, se fosse o presidente Bolsonaro, mandava uma folha A4 normal, com 2 linhas, fala assim, ó, artigo 84 da Constituição, na de baixo, artigo 734 do Código Processual Penal. E vai estudar, porque tem um monte de assessor que tá lá, né, ganhando muito bem no STF, vai estudar, põe eles para estudar, para depois tomar a decisão, porque
foi feito tudo dentro das 4 linhas, assim como o presidente Bolsonaro fala. E ele foi muito duro nessa vez. Ele falou, ó, esse indulto é constitucional e vai ser cumprido. E eu tenho certeza que irá ser cumprido. Tá? Olha, e aí, respondendo aquela pergunta que eu fiz no início pra você, e aí eu imaginei, a hora que você falou, uma folha de papel, eu imaginei que você ia falar pro presidente fazer igual o Danilo Gentili fez. Não, há um tempo baixo, atrás. Né? Mas maneira irônica, lógico que ele não vai fazer de jeito, justo, provavelmente vai usar os advogados, né, geral da União, para fazer umas explicações bonitas, gastar no mínimo 10 folhas, né, que tem que ser embasado, porque a gente tá falando que é irônico, né? Mas se, claro, vai levar a sério, vai fazer uma coisa bem feita, mas vai ser cumprido sim. Ô Zé Luiz, na minha opinião, eu observo que o presidente dessa vez foi uma medida popular, essa medida de perdão aí ao Daniel Silveira. Por quê? É do saber de todos, exceto os magistrados, até alguns da área alguns magistrados concordam com o Supremo Tribunal Federal, até mesmo por medo, né? Porque a gente sabe que existem retaliações. Mas essa medida do presidente da República, eu observei e a grande maioria enalteceu essa decisão. É claro que tem aqueles que vão ser críticos, porque é natural essa crítica. Uma grande maioria. Então, é natural essa crítica, afinal de contas, ela vem porque eles fazem oposição. Então, isso vai ter. E o malabarismo vai existir justamente. Pra eles, né? Vão rebolar aí até querer explicar que isso não pode. Mas é isso aí. Mas foi uma medida popular. Mas só fazer um parênteses aqui, que eu lembrei de uma análise sua aí no início da pergunta, do questionamento, sobre o cargo dos juízes, né? Juiz, se é que pode dizer juiz, porque tem gente que lá no STF que nem é juiz, tentou 2 vezes o concurso para juiz e não passou. Dias Toffoli. E inclusive foi presidente, né? Na gestão Supremo. passada, digamos assim, na presidência passada, né? Inclusive o próprio deputado Daniel Silveira apresentou uma PEC, mas muito difícil, infelizmente, com esse parlamento que está aí, pode passar, onde que muda os critérios para escolha. Eu não vejo que um concurso seria interessante, porque hoje o concurso é sinônimo de estabilidade. O cara chega lá, faz a cagada, quando sofre a punição é aposentadoria compulsória. Então ele é até premiado por isso. Verdade. Então seria interessante, igual ele, não me lembro todos os requisitos que ele colocou, mas tem que ser juiz de carreira, o mandato não pode ser mais do que, se eu não me engano, 8 anos, né? Então isso a gente consegue dar uma certa estabilidade, tirar essas amarras, porque o STF julga deputados e senadores, vamos falar senadores principalmente, né? Porque são senadores que julgam os juízes do STF. Então fica aquele compadrio ali, ninguém julga ninguém, todo mundo faz coisa errada e todo mundo sai por cima. Então, Zé Luiz, como que alguma medida seja tomada com relação ao STF, seja para redução até mesmo de salário, vamos colocar aí um sonho. Vamos colocar um sonho mesmo, você falou certo. Como que isso vai ser decidido, se é eles quem decidem se aquela lei é constitucional ou não, mesmo que passe pela Câmara? A decisão começa agora em outubro desse ano. Se a gente não passar a votar bem, escolher aquele representante que realmente nos representam, nós vamos continuar da maneira que tá. Porque se eu tô falando aqui que o STF tá esse mal todo e os senadores não mudam o STF, nós temos que mudar os senadores para que esses senadores mudem o STF. Porque não somos nós que escolhemos aqueles juízes. Eles estão lá, né, por voto não. E até errado isso aí. Entendeu? Porque estão ali eleitos indiretamente. Né? Que é um dos defeitos da nossa Constituição. E gente, por exemplo, que entrou igual o Alexandre de Moraes, né? Entrou novo pra caramba, Dias Toffoli com 40 anos, vai aposentar só com 75. Que é isso? Isso é um absurdo. Então, população que tá me escutando, peço, por favor, vote melhor esse ano, né? Infelizmente tem aqueles traíras que nos enganam. Atenção, senhor Rodrigo Pacheco, né? Vários outros aí que foram eleitos porque também a gente tá muito sem opção, né, Matheus? Aqui em Minas a gente tinha a Dilma. Então, pra tirar o menos pior, a gente Carlos vota Viana. no menos pior. Então, é votar melhor, fazer melhor uma composição na Câmara,
dos deputados, fazer uma melhor composição no Senado, para que assim a gente comece a melhorar aos poucos. E eu vejo, Matheus, que as coisas vêm melhorando. Infelizmente, não é da velocidade que a gente queria, mas está acontecendo aos poucos, né? Tivemos aí agora, quem é da minha linha ideológica vai concordar, que elegemos aí o primeiro presidente conservador, já elegemos a bancada de conservadores também. São poucos, são, mas estamos crescendo. Hoje já estamos indo aí pro lado cultural, já estamos chegando na mídia. Recentemente, o que aconteceu? Ontem, a compra do Twitter. Não vou falar que o Elon Musk é um conservador, eu tenho minhas dúvidas aí, mas é um cara que ao menos chegou para falar, opa, bateu a mão na mesa, agora essa rede aqui vai ser liberdade de expressão. Você quer falar que deixa eu pensar aqui, porque dependendo do que falar, por exemplo, urna eletrônica. Você quer falar que urna eletrônica não é confiável? Pode falar, desde que você não seja criminoso, não chame ninguém de ladrão, porque isso aí é incitação a outras coisas, né? Então, pode falar, você não vai ser bloqueado, você não vai ter uma tarja colocando ali pesquisa e campanha eleitoral, porque isso é uma maneira de proibir de falar. Então, aos poucos nós estamos chegando, infelizmente, como eu falei, não é na velocidade que nós queremos, mas estamos indo e partindo para melhoria. Olha, em uma eventual reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, eu gostaria de ouvir do discurso dele algo parecido com o do Macron. Por quê? E calma. O que eu quero extrair do discurso do Macron é que o Macron, em seu discurso de vitória, afirmou que, olha, ele tá ali para governar para todos e que vai buscar tomar algumas atitudes para resolver alguns problemas da França. Imagino eu que não resolva, porque se não resolveu até hoje, não resolve mais. E porque eles se repetem, são problemas com relação ao salário mínimo, enfim. E aí, ele afirmou, e o discurso dele foi um discurso de unidade, de unificação. Esse discurso é chato demais, Matheus. Mas pode terminar. É chato, Zé Luiz, mas são todos. Mas não aplica. Na prática não é aplicado. Por quê? Por que não? É difícil. O que seria essa unificação dele? Deixa eu ver com você. Ele falou o discurso dele. O discurso, e o que eu vi foi, ele falou que trabalhar para uma sociedade mais justa, igualmente entre homens e mulheres. Ele fazer fake news, falar que a floresta amazônica estava pegando fogo como nunca, publicando foto de 2013. Ele e aí prega união, mas promove a discussão, desentendimento também. Né? Precisamos mostrar respeito porque nosso país está tão dividido, ninguém será deixado de lado. E ele afirmou isso. Só que alguns números são interessantes. Aí você falou que a nossa decisão ela precisa ser bem pensada e o voto ele precisa acontecer. Essa eleição da França foi marcada pela alta abstenção, com comparecimento em torno de somente 72% do total, patamar mais baixo desde 1969. Então, ou seja, 72% dos eleitores aptos na França que compareceram às eleições. Macron recebeu de 72% do total, 18 milhões, quase 19 milhões de votos. Le Pen somou aí quase 13 milhões e meio de votos. Mais 3 milhões de eleitores votaram em branco ou anularam o voto. Se a gente for somar Le Pen, os 3 milhões que votaram em branco e aqueles que não compareceram, ou seja, não quiseram opinar na eleição, o presidente Macron não foi eleito pela grande maioria dos franceses. É uma situação que a gente presenciou e vivenciou em 2013 ou 2014, em que Aécio, se fosse somar Aécio, as abstenções, faltas, nulos, a falta e a abstenção, eu imagino que seja a mesma coisa, né? Considerando a eleição no Brasil. Mas os votos brancos, nulos e abstenção e mais os votos do Aécio somados ultrapassavam e muito os votos que a ex-presidente Dilma recebeu. Mais alguma coisa que você quer comentar a respeito desse assunto? Fique à vontade que eu tenho mais outros 4 assuntos aqui para te liberar. Não, eu não vou ser bem curto porque é tanta informação que eu nem procurei saber muito a fundo sobre a eleição na França. Assim, eu veladamente torci pela Le Pen, mas eu não conhecia ela muito bem também, então não dá para fazer uma análise mais profunda. Mas o que eu venho a dizer sobre esse número aí de abstenções, isso aí está sendo normal praticamente, né? Inclusive na última eleição, inclusive municipal,
houve muita abstenção. Foi, verdade. Houve muita abstenção. Então, isso aí se dá por vários motivos. Um deles que muitas pessoas não gostam de política. É mentira falar que é obrigado a votar no Brasil. Não é. A pessoa não vota e depois, para ela regularizar seu título, paga uma multinha barata e tá pronta. Não tem problema nenhum na justiça, né, eleitoral. Agora, outras, né, essas abstenções que podem ocorrer também é por falta de candidatos que realmente nos representam. Porque você disse aí na campanha de 2014 entre Aécio e Dilma. Aquela ali, pra mim, foi uma campanha, né? Eu que nem me lembro se eu votei. Não, votei sim. Eu tinha idade já. Votou, a gente já eu acho que eu comentava algumas publicações no Facebook, você comentava, você já tinha uma movimentação 2014? ali nas redes sociais. Não, 2015 por aí. E aí, porque você sempre foi muito polêmico, né? O meu pensamento muito alinhado ao presidente da República, à época, então eu compartilhava muita coisa, é claro, alguma coisa surgia, é claro, na época de faculdade a gente estuda sobre muita coisa, então você sempre estava ali nas redes sociais comentando alguma coisa. Então assim, o que eu quero dizer, essa eleição de 2014 foi marcada pelo voto anti, né? Eu conheço muitos que voto votaram... anti? Eu conheço... O que é tô criando isso aqui, eu acho. Não sei se eu já escutei isso. Mas muitas pessoas votaram na Dilma por ser anti-Aécio. E muitas pessoas votaram na Aécio por ser anti-Dilma, anti-PT. Então, criou essa abstenção realmente pela falta de candidato daquelas pessoas que representam. Então, a pessoa acha melhor continuar na sua casa, no domingo, bebendo sua cerveja, fazendo churrasco com os familiares, do que ir votar. Convenhamos, Zé Luiz, por exemplo, a gente teve aí uma esperança de que uma Câmara Municipal renovada, uma Câmara com vereadores diferentes, pensamento diferente, a gente teria aí atitude mais... teria vereadores mais ativos. Não estou alegando nem dizendo que você não seja ativo, até mesmo porque você criou... Você está sendo politicamente correto. Você criou... Você criou um grupo no WhatsApp, achei muito interessante, Demandas Patos de Minas, em que algumas pessoas da cidade, líderes comunitários, comentam e repercutem assuntos e procuram, e você tá ali sempre respondendo um comentário e outro, auxiliando nisso, que isso é papel do vereador também, afinal de contas é atender a população. E um papel totalmente apartidário no quesito que eu digo de ideologia. Lá eu não posto nada do Bolsonaro. A gente fez esse grupo aí na intenção de realmente abraçar, né, a população para ter um contato mais próximo. A pessoa tira uma foto ali do buraco e olha, um buraco aqui na rua tal, a gente já tá mandando ofício, já tá ligando, mandando mensagem para secretário, para diretor, para tentar resolver aquilo mais rápido, né? Nem sempre acontece da maneira que a gente quer, né? Às vezes demora, às vezes a gente queria abraçar o máximo ainda, só que eu tenho uma crítica a fazer à prefeitura, que foi o seguinte: eu fiz uma solicitação pelo aquele aplicativo Patos Conectado. Aí foi anunciado que somente solicitações da prefeitura seriam feitas por aquele aplicativo. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos. Eu fiz essa solicitação ontem, ela completou 2 meses. Aí o que era? Para fazer a troca, porque deu um pique de energia na cidade em final de janeiro, início de fevereiro, e começou a queimar as lâmpadas da avenida onde eu moro. Então, aí queimou todas as lâmpadas, ficou ali durante 2 meses. Aí o que aconteceu? Eu não estou reclamando disso, mas retrocedeu. Eram todas lâmpadas de LED. Agora, a prefeitura foi lá, fez a manutenção, mas trocou essas lâmpadas de LED por aquela lâmpada laranja, que é vapor de sódio, enfim. Então, retrocedeu no quesito economia. Não tem mais lâmpada de LED, mas a prefeitura voltou para essas lâmpadas laranja. É melhor ter a iluminação pública do que não ter. Mas houve um retrocesso. E o que eu estou dizendo isso? Você falou politicamente correto, mas nem é com relação a ser politicamente correto quando eu afirmo algum comentário com os vereadores, até mesmo para respeitá-los, mas trazer o comentário e dizer para quem está sintonizado conosco, porque é o que a gente escuta. Politicamente correto, às vezes as pessoas não vão entender muito, mas não é o politicamente correto. Literalmente. O que seria o politicamente correto, né? Para as pessoas não ficarem perdidas. Basicamente, vou tentar simplificar aqui. É uma maneira, Matheus, de eu falar uma coisa para você,
uma coisa que deveria ser falada assim com mais ênfase, né, com verdade, mas com jeitinho, de uma maneira com jeitinho que você não se ofenda, entendeu? Então assim, lógico que a gente não tem que ser desrespeitoso, xingar a pessoa, apelidar, mas a gente pode dar um certo nome para aquela emoção que a gente sente ali, o que está acontecendo. Você está mentindo? Vou falar que você está mentindo. Entendeu? Não vou. Me desculpa, Matheus, você está faltando com a verdade. Não é isso. Então, eu até peço às pessoas, eu sou assim, eu sou politicamente incorreto nesse sentido. Peço para que as pessoas sejam comigo também, porque eu acho que é uma maneira da gente ser verdadeiro com a pessoa, né? Não precisa brigar quando a gente fala uma coisa que é a verdade. A gente acaba gerando ali um entendimento. Às vezes as pessoas não falam para você que é o ente político, ou até mesmo que tem um cargo, tem uma cadeira na Câmara, ou às vezes pode falar, mas fica ali atrás de páginas fakes ou perfis fakes. Mas o que a gente tinha uma esperança de que com essa Câmara de Vereadores, ações diferentes do que vinha acontecendo ao longo dos anos. Concordo. Vereadores mais ativos. Concordo porque eu escutei isso, tá? Então, vereadores mais ativos, sabe? Vereadores que... Aí que eu vou falar? O que o povo de Patos hoje tem saudade da Câmara? De Pedro Lucas da vida, de Bosquinho, porque brigava e falava. Eu tô citando esses vereadores porque falavam, batiam na mesa e se exaltavam. A oposição ferrenha que era Pedro Lucas na época em que Antônio do Vale ou Béa Savassi foi prefeita. Ao longo dos anos em que Bosquinho fez oposição a esses prefeitos, eu não consigo falar com riqueza de detalhes porque eu tenho 25 anos e estou em Patos há 7, desde 2015. Então, eu falo aquilo que as pessoas falam comigo e repercutem comigo. A gente tinha aí... Mas por que você acha que isso não acontece? Porque hoje nós temos uma Câmara que não é oposição ao prefeito. Justamente por isso. E por que não é oposição? Eu sinceramente não sei te responder. Eu tenho mas eu prefiro não falar. O Valtinho, você lembra? Todo aumento de passagem da Pássaro Branco tinha ali uma briga do Valtinho com o prefeito. Pelo menos você mandou algum ofício ou solicitou alguma resposta com relação ao aumento da passagem da Pássaro Branco? Porque antes era 2,25, um exemplo, quando eu mudei para Patos, era 2,25, 2,50 era no cartão. Certo. E aí passou para 3,20 no cartão, 3,50 no dinheiro. Agora é R$4 no cartão e no dinheiro, não tem desconto nenhum no cartão mais. E a prefeitura paga para Pássaro Branco o valor integral do Vale Transporte. E do Vale do transporte escolar, né? Me fugiu agora o nome específico. Então, o repasse da prefeitura para Pássaro Branco aumentou e muito. Teve alguém para questionar isso? E aí a Pássaro Branco alegou que faria melhorias no serviço. Eu entro agora no site da empresa e te mostro. Antes da pandemia, eu sou usuário de transporte. A minha rota 9, na cidade de Fátima e Ipanema, sábado depois de 3h30 da tarde, é de 2 em 2 horas. Antes da pandemia era de 1 em 1 hora. Aos domingos, de 2 em 2 horas. Existem rotas, que é um exemplo da Rota 7, do Rota 4, que é o Jardim Panorâmico Belvedere, que após 7h30 ou 6h30 da noite, a gente tem aí, não circula mais ônibus. Então, e aí o próprio professor Daniel encaminhou um ofício para a prefeitura solicitando explicação com relação ao rateio do Fundeb. A prefeitura demorou e muito para responder. Eu passo por isso também. Você solicitou para a prefeitura com relação ao congelamento do IPTU. Quanto tempo foi demorado? Quanto tempo demorado para te responder? Só que a gente tem que aguardar o momento certo para mostrar para a população, para não mostrar também que eu sou um brigador por essência. Eu quero escutar a prefeitura, o que você tem a dizer disso aqui? Por que aconteceu isso? E ver se realmente está acontecendo. E você, sendo do Podemos fazer oposição ao prefeito, aí a gente fica até assim, uai. Não, isso aí não tem nada a ver. Eu sou independente. Eu tenho respeito ao prefeito Falcão e algumas pessoas das suas secretarias, mas eu já questionei inclusive aqui a polêmica que deu toda aí lá na escola municipal sobre a ideologia de gênero. Eu fiz outros questionamentos também durante a Câmara, né, nas reuniões. Só que às vezes não é passado porque não é relevante, igual o repasse para Amapá.
eu sou muito com um pulga atrás na orelha nesse repasse da Amapá. Porque a Amapá, o que tem feito? Até o momento... E não é somente a Prefeitura de Patos que repassa, né? Não somente, outros repasses também, né? Agora o que a Amapá está fazendo que eu estou percebendo, é Copa de Mountain Bike. Não sei se isso é função, entendeu? Solicitei uma prestação de contas, mas a Amapá passa de qualquer jeito, como se tivesse colocado um estagiário para digitar o que está fazendo, né? E a gente faz questionamento sim, porém muitas vezes eu não posso ficar, né, mostrando, parecendo que eu tô com briga. Igual, por exemplo, teve... Eu não queria falar nesse assunto. Não, e você foi nesse assunto, não, mas só para poder... rede social, eu questionei uma divulgação do número de vacinados que estavam internados na Santa Casa. Ah, eu me recordo. Então mas foi até direto com o prefeito. Você em específico, Zé Luiz, você foi eleito você foi eleito com um posicionamento ideológico e a forma que você é. Então, quem votou em você, votou porque acredita no seu posicionamento ideológico e no seu jeito turrão. Você tem um jeito brigador. Eu sofro muitas críticas por isso. Mas imagino. Por outro lado, eu sofro muito mais. Sofro não, né? E aí você sofre. Ganho muito mais elogios. Você, de certa forma, você é perseguido aí, de fato, pelo politicamente correto que existe. Que são alguns perfis da cidade. E eu até observo que não existe parcialidade nenhuma, é totalmente imparcial. Alguns assuntos dão uma ênfase total, em outros é como se não existisse. A gente já colocou isso em pauta aqui muitas vezes, mas como eu disse, eu sofro muitas críticas, eu já esperava isso, mas por outro lado eu tenho muito mais elogios. Sabe? Muito mais pessoas, mas eu não, graças a Deus, eu não me iludo com isso, sempre com o pezinho no chão, achando que tem que fazer mais, que não tá bom, né? Então, por exemplo, nessa última aí votação da questão do salário, eu fui muito elogiado, né? E às vezes no início ali eu fiquei de uma maneira mais tímida sobre o assunto, mas depois eu me posicionei, inclusive assinei a lista, né, daqueles populares que estavam, que eu ia falar agora. A gente estavam ali na esquina da Olegário Maciel com o Olegário Maciel, e parabenizei eles pela ação. O Zé Luiz, só para até informar o ouvinte, tem participação hoje não, Matheus? Tem, eu vou trazer as participações. Até boa. Você sabe por quê? A gente teve uma polêmica muito grande na segunda-feira passada, e aí na terça-feira eu acho que ficou a cidade inteira esperando você para participar, porque o negócio da segunda-feira foi quente. Só para critério de informação, horário da Pássaro Branco, Rota 7, Jardim Panorâmico Centro. No meu caso do Rota 9 são de 2 em 2 horas, mas no caso do Rota 7 de 5h40 até as 2h15 da tarde é sempre de hora em hora, e quando não é de hora em hora tem ali de 50 a no máximo 1h10 do horário do coletivo. Agora, ele só percorre essa rota até as 5h30 da tarde aos domingos, só até as 5h30. Então, e não é só essa que acontece, eu vou também aqui acessar Rota 4, que é o Belvedere, que eu já recebi muitas reclamações. O último ônibus do Belvedere é por volta das 19 horas. Vou acessar também aí, Zé, até assuma as dores de quem utiliza transporte público, viu? Gramado, Rota 12. O último ônibus do Gramado é às 6h15, isso do domingo. Será que não existe em Patos de Minas alguém para indagar a empresa por que ela tem feito isso? Porque a pandemia acabou. A gente tem liberdade para não ter que usar máscara mais. A maioria dos patenses estão vacinados. O aumento da passagem veio. E aí? O Marco Aurélio está participando conosco. Mas quando eles chegam lá, os caboclos mudam de cara. Político é tudo igual. Eu tenho aqui a participação da Eleusa Silva participando conosco. Manda um abraço pro bonitão do Zé Luiz. É a Eleusa participando. Cristiano participando conosco também aqui. Boa noite, jornalista Matheus Alves. Sempre ao longo do tempo houve críticas aos vereadores, sempre. Não pense que críticas aos vereadores é novidades. Além disso, houve vereadores no passado, pregoeiros do quanto pior, melhor, que fizeram barulho e atrapalharam a cidade. Como eu citei o caso do Pedro Lucas, que fez um furdunço danado, e a UFO virou essa grande novela. Atenciosamente, Cristiano, que diz o seguinte: a Amapar é uma confraria de prefeitos. Abraço ao meu amigo vereador José Luiz e ao amigo jornalista Matheus Alves. Parabéns pela discussão
que traz à tona a realidade política de Patos de Minas. Atenciosamente, Cristiano participando conosco. E o ouvinte, é claro, pode participar tanto na nossa live no 3818-1798, quanto ainda também pelo WhatsApp. E eu tô aqui recebendo o Reginaldo, parabenizando você pelos comentários. Tem também aqui mandando um abraço para Vanilda, que está na sintonia conosco. Leandra Ferreira também participando. Cibele, Neuza Santana. Zé Luiz, muito cirúrgico nos comentários. E o Matheus é um pouco politicamente correto. Não, gente, é porque quando eu me exalto, e aí é impressionante. Quando eu elogio, não aparece ninguém só. Quando eu critico e me exalto, aí é Deus e o mundo querendo me processar. Aí eu falo, meu Deus do céu, aí eu já ando de coletivo, aí eu vou ter que pagar o que eu não tenho. É uma coisa doida. Zé Luiz, pra gente finalizar então, justamente nessa questão dos salários. Você esteve lá, você assinou a lista e eu, Matheus, não posso te chamar de hipócrita. Porque os demais, os outros 16, posso chamá-los dessa forma, porque eu não vi eles ir lá assinar a lista. Você eu vi. E você também levantou a discussão para redução dos salários, fez campanha na época, e concordo que imagino que foi eleito também em partes por conta disso, por essa movimentação. Foi contrário àquele projeto que cada vereador escolheria o salário. Foi contrário, mas não contrário, mas você não esteve na votação. Eu não estive na votação. E também você agora assinou esse abaixo assinado para redução dos salários. Será que essa redução acontece? Eu acho que tá pouco provável de acontecer, tá? Porque pelo que ocorre, né? Se eu não me engano, até dia 5 de maio, o prefeito Luiz Eduardo Falcão pode ficar com o projeto. Após isso, passa o prazo estipulado, né, em lei, onde que se não houver nem veto nem sanção, o projeto está praticamente sancionado, porque depois vai para promulgação, né, na Câmara. Então, não sei, viu, Matheus? Vou ser bem sincero, coisas podem acontecer, não quero ser irresponsável aqui em falar, mas eu vejo que tá difícil, né? Tá difícil. Inclusive, esses populares já foram até antes mesmo, né, de coletar esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado que, assim, por lei não tem validade nenhuma, porque foi feito apenas com a maneira de dar um apoio, né, digamos assim, ao prefeito Falcão a vetar. Fora isso, não tem mais efeito nenhum. Antes mesmo dessa coleta de assinaturas, eles foram ao Ministério Público. Até o momento não tiveram resposta. Creio que até lá, também até esse prazo, não terão a resposta. Então é aguardar o tempo para ver, né? Mas eu, vou ser bem sincero, não estou muito otimista, não. Eu tenho a participação do ouvinte na linha e ele prefere não se identificar, mas quer participar conosco. Alô, boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Zé Luiz já está te ouvindo. Tudo bem, né? Tudo bem. Ô, Zé Luiz. Oi. Você foi bem... se eu fosse vereador também, não topava essa parada, não. Macaco velho não pula em gás seco, né? Isso aí, quem não quer ganhar, se ganhar 12 ganhar 10 com 12, todo mundo quer ganhar. Esse negócio, você mais aqueles dois não votar, isso é esperteza, isso aí é jogada política. Aí toda hora que você chega lá, não esquece não do vereador. João, fulano, Beltrano, os votar, não esquece do vereador, não. Você foi esperto, você não é bobo, não. Parabéns. Obrigado, excelente leitura. Ó, escuta, não espera nem eu falar. É porque provavelmente é mais um desses covardes que existem aí, né? Eu vou te dar uma resposta aqui. É o seguinte, para a ciência de todos que estão me escutando, vou falar mais uma vez. É bom sempre falar, Matheus, porque isso cai no esquecimento, né? E mostra que eu tô coerente com as minhas ideias, com meus questionamentos, porque eu não deveria nem ter ido lá assinar aquilo lá, né? Se eu realmente fosse contra o salário, deixar essa poeira baixar, não levantar nenhum tipo de sentimento contra as outras pessoas que inclusive fazem parte de meus amigos na Câmara. Com certeza teve pessoas que não devem ter achado bom, né? Então, durante a campanha, Matheus, eu prometi, e estou cumprindo que eu não teria o terceiro assessor. Hoje, né, podem conferir quem tem o terceiro assessor ou não. Tá lá. Então,
não tenho o terceiro assessor, já faço essa economia para a Câmara. Eu poderia muito bem ter mais uma pessoa me ajudar, mais uma pessoa trabalhando para mim, trabalhando aí para a próxima campanha eleitoral. Nem sei se eu vou candidatar de novo. Então, eu já estou aí cumprindo com o meu papel, né? Com o que eu prometi. Estou sendo coerente. Então, fora isso, já mandei projeto de lei para tentar fazer aquelas economias que quando em 2019, quando eu nem era vereador, estava ajudando a coletar assinatura. Porém, tem algumas coisas que eu não consigo sozinho pautar. Eu preciso de uma assinatura, que é a minha, mais 4 ou 5, porque temos que ter ao menos 1/3 da Câmara, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue fazer, a gente faz o possível. Eu estou fazendo a minha parte, estou dando minha contribuição, tá? Então, tá aí um exemplo, né, da minha coerência. Eu tenho participação aqui no WhatsApp, ô Zé Luiz. O Dimas está participando conosco. O Cristiano tá aqui, ó. Alô pro Celso Contador e Matheus Rodrigues, na escuta do programa. Grande abração para esses dois, viu? E o Dimas tá sintonizado conosco. Boa noite, Matheus Alves. Boa noite, Zé Luiz, vereador. Boa noite, Dimas. É uma vergonha política. Sempre tem uns bons, mas normalmente 99,9% é tudo igual mesmo, igual a maioria da população fala. Bom, no Jardim Panorâmico, perto de Sagarana, que foi eleito um vereador aqui. Assim que ele foi eleito, ficou por aqui uns 5 meses, depois que ganhou a eleição. Aí logo já mudou pro bairro Nobre. No início soltou cartilha aqui, que se precisasse dele podia procurar ele, mas ele passou 5 meses e já mudou para um bairro Nobre. É complicado política, viu? Então é aquela coisa assim, a gente fica assim, quem acreditar, né? Um abraço e obrigado. Eu tenho a participação do Juscelino, tá na linha. Alô, Juscelino, o Zé Luiz já te ouve, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, tudo bom, Juscelino? Tudo. Ô, Zé Luiz, eu estou ouvindo o programa de vocês ali, e eu, como patente, eu não tenho partido político, mas a gente participa sempre da política, porque não deixa de estar no meio. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e sempre eu fico com isso na cabeça. Você, como vereador, o que você acha de o salário de um vereador de 10 a 12 mil, enquanto a maioria da população trabalha e ganha entre 2 e 3 mil reais? Qual é a sua avaliação? O Juscelino, é o seguinte, essa aí não é difícil de te responder, até porque eu volto a dizer que durante a campanha eleitoral, né, eu até coletava assinaturas com alguns colegas para fazer essa redução salarial. Eu entendo que o vereador tem que ter seu salário, mas deve ser proporcional. Outra coisa que eu entendo também, o vereador não é emprego, né? Nós podemos ver que, não só aqui em Patos, mas em várias outras cidades, os vereadores têm outras funções também, tem empresário, tem fazendeiro, tem aposentado. Então não pode utilizar a vaga de vereador como emprego, né? Eu vejo o seguinte, que o vereador ou o funcionário público, o servidor público, que é o nosso caso também, a gente deve servir a população e não a população nos servir. Então, por esse entendimento, tá? Por esse entendimento eu posso te afirmar aqui com toda certeza, eu não sou favorável a esse aumento, não sou favorável ao salário também atual, tá bom? Então é basicamente isso que eu tenho para te falar e espero que tenha te atendido, tá? Não, sim, atendeu. Apenas eu gostaria de fazer esse questionamento porque a gente conversando com pessoas esclarecidas igual você, porque eu sou um trabalhador também há muitos anos, trabalho, ganho entre um salário e meio, 2 e assim com muita luta, né? Oi? Com muita luta. Muita luta. A gente que trabalha para ganhar pouco e ter as responsabilidades, você sabe que é muito difícil. Então eu penso assim, que o salário de um vereador, é igual você falando, a maioria dos vereadores quase nem precisa desse salário. Mas como a gente ganha pouco e vê que
um vereador ganhar um salário desse, e eu questiono assim, que me parece que o vereador faz pouco pelo que ganha, entendeu, Zé Luiz? Eu sei que você é uma pessoa esclarecida, você não vai ficar mal com o que eu estou dizendo, mas Tranquilo. Tranquilo, eu entendo. Você me esclareceu, eu te agradeço. Não, eu que te agradeço a participação, viu, Juscelino? Entendo perfeitamente, a maioria da população, ela recebe, né, salário do que você ganha, um pouco mais aí para baixo. Entendo essa indignação também. Não vou te negar, eu acho justa também essa indignação. Mas, além também, ô Juscelino, além desse enxugamento que a gente, vamos falar assim, né, da Câmara dos Vereadores, tem outras várias áreas que a gente tem que lutar por isso. Principalmente aí na parte judiciária, né, que são movidos a várias regalias, promoções, férias, tira aí 60, 90 dias de férias por ano. Então, aos poucos, esses questionamentos, né, essas nossas decepções, digamos assim, eu acho que vai avançando para a gente fazer um melhor gasto do dinheiro público. Dinheiro público que é de todo mundo. Dinheiro seu, dinheiro meu, que eu também não deixo de pagar imposto, né? Eu, inclusive, Matheus, falo até para vocês aqui, para quem tá escutando, eu, após, né, entrar aí como o vereador, estou pagando 27,5% de imposto de renda. E isso está incidindo até nos meus salários na minha profissão de engenheiro ambiental, né? Que a população não sabe, mas eu sou analista ambiental por 2 empresas, faço poucas horas lá de exercício por dia, então por isso há essa compatibilidade de horário, e eu tô pagando aí 27,5% também do meu salário das outras 2. Então não deixo de pagar imposto, assim como qualquer um aqui, e esse dinheiro tem que ser bem aplicado, porque pelo que a gente vê, todo o dinheiro arrecadado, né, dos impostos fica basicamente para nada. O investimento é muito pouco, infelizmente. Muito obrigado Matheus, uma boa noite. Fiquei muito satisfeito com a participação. Muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Eu que agradeço, Juscelino, e também quero te agradecer, viu, Zé Luiz? Quase 2 horas aí no ar comigo. Toda terça-feira você tem que liberar, viu? Você tem que liberar seus horários, ficar tranquilo. Quase 2 horas aí no ar. Eu tenho muita participação aqui. Quando vem, fala muito, né? Quando vem, fala muito. Porque ele falta, eu vou te contar. O Cristiano tá aqui mandando a imagem do presidente da República sozinho no plenário da Câmara, que essa imagem seja de inspiração ao amigo vereador Zé Luiz. Atenciosamente, Cristiano. Bolsonaro, enquanto deputado federal, fala no plenário vazio da Câmara Federal na defesa de suas convicções. Zé Luiz, muito obrigado. Lembrando que este quadro está na íntegra no nosso canal do YouTube. Boa, Matheus, muito obrigado. E que vou repetir aqui que o presidente fala muito, né? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Muitas às vezes não vão entender com isso, né? Apenas essa simples frase, mas com o tempo toda a verdade irá se tornar. Falei. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro. Só nos Classificados Tintim, que está para publicar qualquer tipo de edital. Gente, vou falar para você, os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook. Não caia nesse golpe, não. Tem muita gente utilizando aí o nome e a referência do Tintim, a credibilidade do Tintim para criar grupos de WhatsApp, de Facebook, para fazer esses anúncios e aplicar golpes. Não caia nisso. Não existe. Apenas o site classificadostintim.com.br. Sabe aquela geladeira, aquela TV, aquela bike, tá ali parada, tá precisando vender sua fazenda, alugar seu apartamento, sua casa, ou vender o seu lote, sua casa, seu apartamento, tá precisando vender, comprar ou tirar, o lugar certo é Classificados Tintim, 2 edições semanais, viu? Às quartas-feiras e aos sábados. Classificados Tintim, fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, estando ao seu lado e ajudando você a ficar cheio da grana. Classificados Tintim. IPI, PIS, COFINS, CSLL, IOF, CID, INSS,
Sistema S e mais de 500 mil normas tributárias. Esses são só alguns dos impostos que amarram o empreendedor e não deixam o Brasil crescer. Aqui é o Luciano Bivar, presidente do União Brasil. A gente defende um novo sistema tributário, mais simples e eficiente. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Acesse nossas redes e conheça mais. Churrasco bom chimarrão. Chegou em Patos de Minas, Ponte da Costela. Churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo. O melhor da comida mineira, em frente à Escola Zona Maciel, na Rua Prefeito Camundinho, no cruzamento com a Dona Luísa, no centro de Patos de Minas. Aberto de 4 às 2 da manhã. Sua família e amigos merecem o melhor. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Faça seu pedido pelo 9135 1285. Você nunca viu nada igual. Surpreenda-se com a melhor culinária, a cerveja mais gelada da região. Costela na ripa com cerveja, churrasco, caldos, porções, pratos à la carte, ambiente familiar, música ao vivo, o melhor da comida mineira. Ponte da Costela, Petiscaria e Restaurante. Aqui tudo é excelente. Churrasco bom chimarrão, andando trago e mulher. Prosa e Viola, aos sábados de 5 às 6 da manhã. Oferecimento. Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-4775. Zezão, material para construção da base ao acabamento. Avenida Afonso Queiroz, 1315, bairro Sebastião Murinho. Telefone 3823-1400. Direção José Ubaldo. Brasil Reparos Hidráulicos, reparos para torneiras, registros, válvulas, duchas higiênicas, resistências para chuveiros e muito mais. Peças originais das marcas Deca, Hidra, entre outras. Rua Marechal Floriano, 601, em frente à Praça Bandeirantes, telefone 3823-8318. Aos sábados na Rádio Clube 98, Sábado Rural. Informações úteis para o homem do campo. Oferecimento. Cicobi Credipatos, bem perto de você. Produtos e serviços para maior comodidade do associado. Lubigás, energia no seu dia a dia. Ligue grátis 0800 940 4321. Café Santiago, qualidade especial. Café Santiago, o dia fica legal. Café Santiago, o melhor do café. Todas as pesquisas mostram que o PSDB é o partido com maiores chances de vencer uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Democraticamente, o PSDB fez prévias para escolher seu representante, vencida por João Dória. Essa é a prova do compromisso do PSDB com a democracia. Somos o partido que reúne as melhores condições para tirar nosso país da desigualdade, dos escândalos e colocar a economia no rumo certo. Com PSDB e João, você tem opção. Estamos apresentando na Rádio Clube 98.